falando, e aí conforme forem aparecendo as perguntas, a gente vai interagindo, tá bom? Perfeito. Tia Cris. Tia Cris. Tia Cris. Agora tá lá na lavanderia. Vai buscar, ela vê, vai buscar. Fala que você vai buscar. Desenho, pra secar. Guarda essa pra secar, senão vai sujar você. Aí eu vou ter que tirar o fone, vou ter que tirar o fone. Vai demorar. Vou ter que abrir a porta. Gente, o meu som tá bom? Tá. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Pri, acho que se você já quiser começar, você e Ilane, né? Acho que... Aqui. Podemos, Pri, então? Sim. Sim. Bom, pessoal, boa tarde primeiramente, né? Acho que eu já conheço todos, porque eu dou aula para o nono e para o ensino médio inteiro, né? Já falei boa tarde aí para a Evelyn, para a Melissa. Quem puder abrir a câmera aí seria muito bom, mesmo que não acompanhe, não faça junto aí com a Evelyn, né? Só para a gente interagir melhor, mas quem não puder, tudo bem, sabemos que estão aí escondidinhos, prestando atenção e aprendendo, tá? E que nós tenhamos, assim, um ótimo momento aí de aprendizagem, né? Temos muito o que aprender, né, Pri? Sim, bastante. Boa tarde para todo mundo. Eu sou a Priscila, que tem alunos aqui que não me conhecem ainda, né? Eu sou Priscila, professora de matemática do ensino médio. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Meninas, muito obrigada, viu, Melissa e Evelyn? Vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos à primeira Collab Pestalozzi, um evento muito importante e provocativo para refletirmos sobre o lado bom do ruim em tempos de pandemia. Collab, essa palavra muito contemporânea, empregada no mundo virtual, traz a ideia básica de ações colaborativas. Nosso intuito é esse, colaborar, promovendo questionamentos, reflexões, mas também encontros. E sobre os encontros, esses vêm em formato digital, assim como o momento exige. Palestra, bate-papo, oficinas, jogos, apresentações artísticas estão permeando a nossa semana. Para que tudo aconteça de forma respeitosa e produtiva, indicamos algumas ações. Ao entrar na sala de reunião virtual, desliga o microfone. Só acione quando permitido pelo apresentador. Mantenha um comportamento adequado quando for se comunicar pelo chat ou microfone. Entre com seu nome nas salas de reuniões. Lembramos que o link das atividades só deve ser compartilhado com os alunos do Pestalozzi, correspondente ao público de cada oficina. Deixe a câmera aberta para favorecer a visualização e realização das atividades. Agora, prepare-se. Aproveite as oportunidades oferecidas, aprimore ou descubra novas habilidades. Boa Collab a todos. Nessa oficina sobre automaquiagem, contamos com participações super especiais da Evelyn e da Melissa. A Evelyn formou-se em farmácia e hoje ela é diretora da renomada Mary Kay. A Evelyn estudou no Pestalozzi, inclusive na minha turma, né, Evelyn? E agora seus dois filhos também são nossos alunos. A Melissa, nossa queridíssima Mel, ela é maquiadora profissional e nossa aluna do segundo ano A do ensino médio. Então, agora com vocês, meninas. Boa tarde novamente. Para mim é um prazer imenso, muito grata pelo convite. Espero poder ajudar um pouquinho vocês que têm certeza que já são tudo top na maquiagem. Nós vamos bater papo aqui.
E como a Pri falou, mais honrada ainda por estar colaborando no Colab da escola que eu sou cria e que hoje eu tenho a oportunidade de estudar meus dois meninos, a Melissa também, tem uma Melissa que está na terceira série, e tem o Murilo que está na 7ª, né? A minha formação é farmacêutica, né? No mercado convencional, eu atuei aí por 10 anos, e quando eu engravidei da Mel, eu conheci a Mary Kay, hoje já vai para 9 anos que eu estou na empresa, lidero mulheres aí em volta do Brasil todo, porque a gente não tem fronteiras, e eu falo que eu mudei para a área da beleza, mas eu ainda continuo dentro da minha área, né, que a maquiagem em si também é cura, né? A gente aumenta a vaidade, proporciona empoderamento, então isso no dia atual é tão importante, né? Bom, meninas, falar um pouquinho depois, já me apresentei, eu quero começar a falar da importância que a gente tem que ter no cuidado da pele antes de começar a maquiar. Agora eu já estou com a minha pele limpa, pronta, preparada e hidratada para a gente começar, mas é super importante a gente falar sobre isso. E na Mary Kay a gente tem produtos específicos, a gente não trabalha por idade, sim por tipo de pele, necessidade de pele. Mas eu quero mostrar para vocês alguns produtos diferentes para vocês entenderem o que eles fazem. Por que a gente precisa estar com a pele limpa, pronta, preparada para poder começar a maquiar? Essa pele tem que receber a maquiagem, tanto no intuito que essa maquiagem dure mais tempo, quanto que ela fique com um aspecto muito bacana, né? Não tem como a gente jogar uma maquiagem super legal numa pele suja. Sem contar que a gente vai estar prejudicando o rosto também. Para minha pele, eu uso essa linha, chama Time Wise 3D. O que ela faz? Ela tem, esse é o sabonete de limpeza, e esse daqui é o hidratante para o dia, que eu falei para vocês que eu já passei. O que ela tem? Ela vai fazer 3 coisas super legais. Ela detém, ela defende e ela devolve. O que é isso, Evelyn? Ela vai deter o envelhecimento precoce, ela vai defender contra os radicais livres, que são aqueles responsáveis pelo nosso envelhecimento, e ela vai devolver o brilho natural da pele. Para as meninas, o ideal é essa linha de cal. Essa linha que a gente chama de botânica. As linhas da Mary Kay, elas são unissex, então, inclusive, essas daqui são do meu menino, que já começa a se preocupar, né? A vaidade já começa a aumentar nessa idade. E aí é o mesmo jeitinho, sabonete e hidratante. O que essa linha tem? Essa linha é a base de planta, então, por isso, ela pode ser usada tranquilamente por peles sensíveis, né? Ela é a base de aloe vera e pitaia. E para quem tem a pele aparecendo já os famosos hormônios e as espinhas odiadas por todos, a gente tem a linha Clear Proof. O que é essa linha? Ela vai tratar as peles que são mais oleosas e que precisam dessa necessidade de tratamento específico. Certo? Quando a gente vai fazer uma maquiagem mais elaborada, o ideal é que a gente também aplique o tônico. Esse é da linha botânica que eu falei para você. O tônico vai fazer. O tônico ele é adstringente. Então, ele vai fechar os poros e preparar para receber a maquiagem. No dia a dia, para quem tem pele mais oleosa, ele é ótimo como tratamento. Mas ele é um super aliado no momento da maquiagem, porque ele fecha esses poros e prepara essa pele, então, para a gente começar a maquiar. Feito isso, pele limpa, preparada, o primeiro passo que a gente vai fazer na maquiagem hoje é o primer. E eu quero interromper aqui, que eu esqueci de falar da Melissa, meu Deus do céu, você me perdoa. Eu combinei com a Melissa da gente... Ela está aqui para brilhantar ainda mais, né, a nossa live. E a Mel vai entrar daqui a pouquinho para dar uma dica muito top para vocês. Então, a princípio, o que a gente vai fazer? Eu vou começar fazendo uma maquiagem básica daquela, tipo assim, acordei linda, né, posso ir para qualquer lugar, mas basiquinha, daquela que todo mundo consegue fazer. Daí para frente, a gente vai transformar essa maquiagem básica numa maquiagem mais elaborada, numa maquiagem para uma festa, num olho de festa, e aí a Mel entra para me auxiliar aí, dando dica para as meninas que adoram uma maquiagem olho gatinho, mais iluminada, mais contornada, e a aplicação dos cílios postiços, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é aplicar o primer. Esse aqui é o primer. Ele é transparente. E para que serve primer? O primer, ele serve para fixar a maquiagem por até 12 horas, e ele também serve para deixar a pele preparada para receber essa maquiagem. Eu gosto de brincar que é como se fosse uma massa corrida quando a gente vai pintar uma parede. Então, a gente prepara aquela parede para pintar, né? E o primer vem fazer exatamente isso.
Eu aplico com pincel chato. Então, vamos lá. Quem for fazer comigo, se tiver rápido, vocês me chamam, que a gente vai diminuindo a velocidade aí. A quantidade é pouca. Vocês conseguem ver? Ó, é uma gotinha, tamanho de uma pérola grande. E onde que a gente vai aplicar o primer? A gente vai aplicar no rosto todo, em especial na zona T. Nariz e testa, certo? Então, só aplicar com o pincel, bem tranquilo. O produto, ele rende. Então, a gente não precisa aplicar quantidade grande. É uma quantidade suficiente para poder passar pelo rosto todo. Então, aplicado o primer, a primeira coisa que a gente vai fazer é partir para observar o rosto. Que a gente começa, a princípio, com correção. Basiquinha para deixar a pele pronta para receber a maquiagem. Na Mary Kay, a gente tem alguns tipos de corretivos. Tem o corretivo Yellow, que é o famoso, quem já conhece a marca já deve ter ouvido falar nele. E a gente tem o Concealer, que é o corretivo Universal Pêssego. Ele tem um aplicador de pincel. Eu gosto mais desse aqui. Aquele também é ótimo, mas ele tem uma consistência mais grossinha. Então, para quem já tem algumas linhas de expressão, o ideal é que a gente trabalhe com um produto mais fluido para que ele não acumule. Mas para quem tem bastante, é espetacular. Igual ele. A Ana Lívia está perguntando se é errado aplicar com o dedo. Olha, nos cursos que a gente oferece, eu sempre falo, quando a gente não tem ali pincéis para todo mundo num curso grande, por exemplo, eu falo para elas, pode aplicar com os dedos. Qual que é o problema grande do dedo? Principalmente para quem tem pele oleosa. A nossa mão tem oleosidade. Então, a gente está preparando uma pele para receber uma maquiagem e começa a relar com os dedos na pele, a gente começa a transferir a oleosidade para a pele. Né? Então, não seria o ideal, mas pode? Pode. Na falta de um pincel ali, a gente tem essa arma, né, para trabalhar. Evelyn, só mais uma coisa. Tem algumas esponjinhas também, né? Pode ser com a esponja ou com o pincel? É indiferente? Faz diferença? Para cada coisa que a gente vai trabalhar, a gente vai usar um item específico. Eu vou trabalhar com a esponjinha agora para vocês e vou mostrar também os pincéis. A princípio, os cremes, por exemplo, a gente vai aplicar com as mãos. Eu nem falei sobre isso, mas várias gotinhas no rosto, movimento circular, sem passar na área dos olhos, certo? Na hora da aplicação dos cremes. E aí, com o primer, eu gosto muito desse pincel aqui, que eu mostrei para vocês, o chato, porque ele consegue esparramar e não absorve nada nele, né? Ele é molinho, ó. Então, ele transfere tudo para a pele e não fica nele. Mas a gente pode aplicar ele também com um pincel de base, não tem problema nenhum. E até com as mãos, né? Com os dedos. Com relação à correção, então, o que a gente vai observar? O que eu quero esconder? Né? Normalmente, a gente trabalha olheira, que eu tô aqui de cara lavada, né? Meu Deus, tamanho de olheira, eu tenho muita. E algumas manchinhas. Existe também os corretivos coloridos. Eu até trouxe aqui, esse daqui que é o verde, ó. Para que serve esse corretivo verde? Esse corretivo serve para tampar manchas vermelhas, que são normalmente as manchas de espinhas, que as meninas tanto odeiam, né? Então, para quem já tem mancha de espinha, o bacana é a gente aplicar o corretivo verde. O corretivo verde a gente não vai esfregar, a gente só vai aplicar. Eu tô até com uma espinha aqui no cantinho, eu vou aplicar para mostrar para vocês como que ele fica. Mas eu vou começar primeiro com o pêssego. O que eu vou fazer com o pêssego, então? Vou tampar minhas olheiras. Como que eu vou aplicar ele? Nós vamos fazer um triângulo invertido. Bem na onde eu quero aplicar. Sem medo de ser feliz. Tem que aplicar o produto todo na região dos nossos olhos. E agora, antes de eu aplicar, eu vou mostrar para vocês, então, com relação à esponjinha. A esponjinha, ela precisa ser molhada para usar. Até que trouxe uma seca para vocês verem a diferença. Tá vendo? Ela é bem mais compacta e dura. Então, a gente coloca, umedece, tá vendo? Ela tá úmida, mas ela não tá molhada, ela não pinga água. Para que preciso molhar a minha esponja? Para que ela não absorva todo o produto para ela. Ela só precisa me ajudar a espalhar no meu rosto, mas não precisa absorver nela, certo? Então, vou fazer no olho de cá para vocês terem uma ideia. Fiz. Aí, eu vou pegar a ponta da minha esponja e vou começar a dar leve batidinha para que a minha pele absorva todo o produto. Tá dando para ver?
Posso te perguntar uma coisa? Eu cheguei aí faz um tempinho e eu tenho algumas perguntas. Eu já vi algumas meninas que quando elas vão fazer maquiagem, por exemplo, se elas querem fazer uma maquiagem mais simples, elas passam só corretivo. Oi, Edilane. Eu não consegui entender. Elas passam só corretivo e o que é o final? Eu posso passar só corretivo? Por exemplo, se eu quero uma base, uma pele mais simples para o dia a dia, eu posso passar só corretivo e finalizar com pó? Sim, posso? Então, vai depender muito da tua pele. Normalmente, se a gente não tem muita coisa para tampar, né, só uma espinha, alguma coisinha, a gente consegue. E aí, dependendo do pó que você usa, por exemplo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o pó da Mary Kay. O nosso pó é um pó base, então ele faz a função super da base. O que você precisa tá com primer antes, porque senão esse pó não fixa no seu rosto, né? É um pó solto ali e que não vai ter durabilidade alguma, né? Conforme a gente rela no celular, toca no rosto, cumprimenta as pessoas quando podia, né? Esse pó vai ser certo? Então, entendi. Aplique uma camada, pelo menos, de primer antes. E mais uma pergunta também. Eu não sei se você já falou, que eu cheguei atrasada. Quando, por exemplo, tá muito sol, aí eu quero passar protetor, como é que eu faço? Eu posso passar normal e aí depois eu passo primer? Perfeita pergunta, né? Eu acelerei esse processo, também não falei. Quando eu estava apresentando os produtos para vocês, o produto que eu estava contando para vocês, o nosso hidratante já tem filtro solar. Então, aqui eu já estou protegida. O primer também já tem filtro solar, certo? Então, aqui também eu estou protegida. Mas se eu vou usar um produto diferente, qual que é a ordem de aplicação, então? Eu sempre vou limpar o meu rosto primeiro, com um sabonete específico para o rosto, vale lembrar isso também, porque a porosidade e a sensibilidade do nosso rosto é totalmente diferente da do nosso corpo, então é necessário a gente usar um sabonete específico para o rosto, certo? Limpei o meu rosto, daí para frente, qual que eu faço? Eu posso aplicar tanto o hidratante e depois o protetor, ou vice-versa, porque não vai ter tanta diferença ali. Eu posso aplicar protetor e hidratante no fim. Na Mary Kay, a nossa sequência de uso é sempre sabonete, protetor e sempre finalizar com o hidratante. E se for usar o tônico, logo depois do sabonete também. A gente sempre finaliza com a hidratação. E é bacana a gente falar que, às vezes, quem tem pele oleosa, repele hidratante. Fala, meu Deus, minha pele é muito oleosa, eu não vou querer usar hidratante, né? Tudo errado. Hidratação e oleosidade são coisas totalmente distintas, certo? Água e óleo, vocês já sabem que nem se misturam, não é assim? Então, hidratação é para repor a quantidade de água que a pele vai perdendo com o tempo, né? E outra coisa, uma curiosidade que eu não sei se todas vocês já sabem. Quanto menos hidratada a pele, mais produção de óleo ela fabrica. Então, uma pele hidratada diminui a produção de oleosidade. Certo? Respondido? Sim, obrigada. Ô, Evelyn, tem outra pergunta aqui. O primer, ele também depende do tipo de pele ou é um para todas as peles? Ele é universal, é um para todo mundo, porque ele não tem cor, né? Na Mary Kay ele não tem cor, ele é translúcido e ele vai se adaptar super com qualquer tipo de pele. Inclusive, para a pele oleosa, ele também segura bastante oleosidade para fazer essa maquiagem durar por mais tempo. Bom, eu não sei se vocês estão conseguindo observar. A gente aplicou aqui o corretivo embaixo. Vocês conseguem ver a diferença de um olho com um olho sem já? A bendita da olheira mata a gente, né? Vamos fazer no outro lado, então. Mais uma vez, um triângulo invertido aqui. A gente preenche. E aí, eu vou olhar o meu rosto e vou ver onde mais eu quero tampar. Se eu tenho uma manchinha da espinha, vou usar o outro corretivo para vocês conhecerem. Se eu tenho um melasma, se eu tenho uma cicatrizinha que está ali, que a gente não está satisfeita. Eu gosto muito de passar, eu fico bastante vermelha aqui em cima, aqui no cantinho do meu nariz. Então, assim, são coisinhas que eu gosto de ficar tampando. E aí, a gente vem de novo com a esponjinha e vai aplicar, dando batidinha. A pele absorve todo o produto bem rápido. E se eu quero tampar a espinha, como eu falei para vocês, eu vou usar o corretivo verde. E ele fica verde mesmo. Ó, vou pôr aqui, vou pôr aqui. E eu não preciso esfregar, porque depois a minha base vai tampar. Certo? Feita a correção básica, lembra que eu estou falando para vocês uma maquiagem básica. Acordei para trabalhar linda. Eu vou partir para a base. Bom, base é outro assunto bem polêmico aí. Como que eu vou escolher base, então?
Essa daqui é a base 3D da Mary Kay. Como que a gente escolhe base? Além de ter o tom, que são 3, a gente trabalha como ivory, bege e bronze. Né? Então, vai ser com relação à cor da pele. Ivory para aquelas pessoas que são bem clarinhas, bege para as morenas e bronze para as negras. Bom, além do tom, a gente tem um subtom na base. O que é subtom? Então, vamos lá. A gente também classifica ele em 3 tipos, que é C de frio, N de neutro e W de quente. Como que a gente sabe que tipo de pele, que tipo de subtom a gente tem? Tem várias formas da gente descobrir. A gente pode descobrir pela cor da veia. A gente tem teste na Mary Kay super bacana para vocês responderem e já sai para vocês facinho. E tem uma outra forma. Quando eu não consigo administrar esse teste ou quando a gente precisa fazer assim rápido, eu faço 3 perguntas facinhas para vocês. Quando vocês se expõem ao sol, como vocês reagem? Se eu, por exemplo, respondo, Evelyn, eu fico vermelha, vocês têm provavelmente o subtom frio. Se vocês responderem, não, quando eu vou para o sol eu me bronzeio facilmente, provavelmente o subtom de vocês é quente. E se vocês ficam na dúvida de como reage essa pele no sol, ou se vocês me responderem que vocês ficam no sol, até pega uma corzinha, mas essa cor se perde logo, provavelmente seu subtom é neutro. Por que a gente precisa saber isso? Para poder localizar a cor da base. A minha base é bronze W110. Então, eu me bronzeio facilmente, então eu tenho um subtom W, que é de quente, de warm em inglês, e aí a base tem cores. Então, a gente vai escolhendo de acordo com os tons, certo? Essa é a base 3D. Na Mary Kay, a gente também tem a base que a gente chama de At Play. É uma base que não tem nada de antidade, porque a nossa base também tem antidade. É uma linha que não tem antidade, é uma linha que foi feita para as meninas mesmo poderem fazer camadas, construir camadas, porque nem sempre a gente consegue tampar tudo que a gente precisa numa camada só. Então, elas fizeram uma base específica para esse tipo, para essas meninas que querem construir ali mais camadas de base. Vou aplicar a base. Para aplicar a base agora, eu posso aplicar com a minha esponjinha, não tem problema algum, e aí eu vou usar essa parte de baixo dela, ou eu posso usar o pincel. Eu gosto de aplicar com esse pincel, que é o pincel de base da Mary Kay. Como que a gente vai aplicar a base, então? Normalmente, eu não gosto de aplicar a base direto no pincel, então eu coloco sempre numa superfície, ou se a gente quer mais praticidade, eu coloco no dorso da minha mão, que é isso que eu vou fazer aqui hoje. Coloco lá a quantidade que eu preciso, e não é muito, né? Vai depender do tanto que eu quero tampar ali. Vou pegar o meu pincel, e aí, como eu já passei a correção, eu não posso esfregar em cima, senão eu começo a carregar no pincel toda a correção que eu fiz. Então, a gente vai dar leve batidinhas com o pincel no rosto todo, certo? A gente vai passando no rosto todo, e quando chega em cima das nossas correções, a gente dá uma batidinha mais leve. Base, a gente vai aplicar na boca para tampar a cor. Eu não sei se vocês já compraram um batom, e na hora de aplicar na boca fica totalmente diferente. A gente precisa apagar a boca da gente, porque a nossa boca tem cor. Então, é bacana a gente tirar a cor da boca para que a gente tenha, de fato, a cor do batom que a gente comprou. Gosto de passar em cima da pálpebra, para também já neutralizar. Quando a gente passa a base, a gente vai saber que a gente está no tom certo da base quando a base entra na pele, eu costumo dizer. O que significa isso? Significa que ela ficou exatamente natural na tua pele e não tem tanta diferença da pele para o pescoço, certo? E assim, quando a gente passa a base, a gente tira todos os contornos do rosto. Antigamente, contorno e iluminação era luxo, né? Fazia só na maquiadora em momentos específicos. Mas a gente foi evoluindo, né, a maquiagem, e eles foram percebendo que era necessário a gente voltar o contorno e a iluminação para o rosto, porque a gente acaba deixando o rosto num tom só, né, quando a gente passa a base. Depois que a gente passa a base toda, eu gosto do restinho que sobrou no pincel, eu descer para o pescoço. Só para limpar o pincel, sabe? Para finalizar ali. Pronto. Estou com o meu rosto maquiado, prontinho, com a pele pronta. O que é o passo agora? Tudo que a gente usa líquido no rosto, a gente depois precisa selar.
vocês já devem ter escutado isso. O que é selar, então? É a gente passar um pó por cima para poder, esse líquido que a gente passou, sentar no rosto e não ficar transferindo. Por mais que o primer segure, é bacana a gente selar e também para voltar o brilho natural da pele. Na Mary Kay, a gente tem duas possibilidades. A gente tem o pó que eu estava falando, que é um pó base, que ele tem cor, né? E aí a gente vai específico para o tom de cada pele. E a gente tem o pó translúcido. O pó translúcido é um pó coringa na maquiagem, porque ele é universal, serve para todo tom de pele. E ele também faz várias outras coisas que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, ele pode secar um batom que não é mate, deixando ele mate. Se a gente for trabalhar um olho mais escuro e já tiver com a pele pronta, a gente vai fazer uma cama dele aqui embaixo para que qualquer resíduo de sombra que cair não atrapalhe essa pele que já está pronta, depois é só a gente varrer. E ele também serve como um iluminador para o final. Se eu não tenho um iluminador de maquiagem aqui comigo, eu posso usar o pó translúcido da mesma forma. Então, ele acaba sendo um coringão aqui, certo? Eu vou usar ele, então, para selar a minha pele. E aí, eu vou pegar um pincel de pó. Normalmente, a gente pega a quantidade da tampa do produto e não a quantidade que está aqui, porque é grande, tá vendo? Então, a gente joga ele na tampa, pega a quantidade da tampa. E aí, aqui, a quantidade não é muita que a gente vai usar. É só para selar mesmo a pele. Então, a gente vem e passa no rosto todo para selar essa maquiagem. Pronto. Agora, nós vamos pensar em sobrancelha. Vamos começar lá. Sobrancelha é um problema, né? Esses meninos deixam a gente doida. Eu gosto de falar que elas são irmãs, mas elas não são gêmeas. Normalmente, cada sobrancelha tem um formato. A gente nunca vai ficar igualzinho, né? E o que a gente vai fazer nessa sobrancelha? A gente tem algumas marcações. Primeiro, vocês podem até com o próprio... Aqui tem um lápis específico, tem gente que gosta de fazer com sombra. Fica à vontade. Como que a gente vai saber? A gente vai colocar aqui, ó, cantinho do nariz. Ô, Evelyn, posso fazer uma pergunta antes? Tem aqui no chat. Tem que esperar a base secar antes de colocar o pó? Já passou a base, já põe o pó? Já passou a base, já pode seguir com o pó, porque a função do pó é essa, fazer ela secar. Certo? Então, vamos lá. Cantinho do nariz até ali em cima. É onde eu vou saber que a minha sobrancelha vai começar. E aonde que ela vai terminar? Aqui, ó. Depois a gente vai virar cantinho do meu nariz, cantinho do meu olho. Então, é assim que a gente vai medir. Certo? Deixa eu abrir aqui. A gente pode até fazer essa marcação para que vocês fica mais fácil para fazer. Ó, cantinho do meu olho. Lá no cantinho, a minha sobrancelha tem que começar aqui. E eu tenho uma falha linda aqui. Cantinho daqui, ela tem que terminar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a preencher a minha sobrancelha de acordo com o nascimento do fio do cabelo. Então, a gente vai fazer primeiro o contorno aqui embaixo da base. Ó, eu começo fazendo a base dela embaixo. E depois eu vou fazendo ela preenchida aqui. Para fazer o sentido da minha sobrancelha. E vou até lá no final, tentando ela. Certo? Lado de cá agora. Minha sobrancelha tem que começar aqui e acabar aqui. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar a preencher ela primeiro por baixo e depois sentido do cabelo. Depois que a gente já conseguiu preencher ela, a gente tem um gelzinho para que ela fique sentadinha. Tem gel com cor e tem gel incolor. E aí vai muito de gosto, né? Para que serve esse gelzinho? Primeiro, ele limpa a sobrancelha do pó e da base que a gente usou. E depois, ele deixa ela sentadinha para não ficar mexendo durante o dia, não ficar despenteando. Então, aí depois que a gente já conseguiu fazer esse contorno, a gente vem com o gelzinho. Oi, calma aí, espera só um pouquinho. Estão perguntando aqui, a sombra tem que ser própria para a sobrancelha ou pode ser qualquer uma? Na Mary Kay, a gente tem uma que chama Expresso, que é bem da cor da sobrancelha. Então, normalmente, você pode usar a sombra que a gente usa no olho normal, mas tem que ser do tom do fio do teu cabelo.
essa Expresso, né, ela é bem próxima. Se for o lápis, que eu estava usando, ele tem 3 tons diferentes. Então, tem blonde para as loiras, tem o dark para as morenas e o dark brunet para as negras. Certo? Vamos lá com o gelzinho pentear ela, para ela deixar sentadinha, limpar todo o pó e a base que a gente já passou. E pronto. Podemos seguir para o olho agora. Como que a gente vai trabalhar o olho? Eu falo que formato de rosto e olho, a gente precisa analisar o que fica bacana. Eu tenho a pálpebra caída, ela é inchadinha, então quase não dá para ver a sombra no meu olho. Principalmente se a gente usar a sombra, como a maioria passa, só nessa pálpebra móvel, que é essa parte que movimenta do olho. A gente tem a pálpebra móvel e a gente tem o côncavo, que é esse ossinho logo em cima. Se você não consegue identificar o seu, só passar a mão, você já vai sentir aonde mexe o olho e o côncavo, que é o ossinho. Para aparecer a sombra em mim, eu preciso subir a minha sombra no côncavo também, que é o esfumado, né, que todo mundo fala. Para quem tem o olho maior, já consegue trabalhar melhor, mas o esfumado sempre vai dar acabamento para essa maquiagem. Então, primeiro eu vou escolher uma cor de sombra que a gente vai fazer esse fundo. Na Mary-Kay, a famosa Cinnabar, para quem segue aí as maquiadoras da internet, ela é bem famosa, que é essa cor aqui, ó, do cantinho. A minha já está até gasta de tanto que usa. É uma sombra marrom neutra, que combina com qualquer cor que depois a gente queira aplicar. Como que a gente vai fazer? Eu gosto deste pincel aqui, que é o pincel de esfumar. Ele é mais gordinho, e aí ele consegue pegar todo o olho. A gente vai pegar um pouquinho de sombra. Agora, eu não vou usar nem primer, nem fixador, nem nada, porque a princípio é uma maquiagem básica. Lembra que eu disse? A gente vai fazer basiquinho. Depois a gente começa a realçar essa sombra. Então, peguei lá a minha sombra marronzinha. E aí eu começo de fora do meu olho para dentro. Porque a gente vai esfumar, então o melhor é sempre trazer para dentro do olho. Então, coloco aqui no cantinho o meu pincel e vou jogando ele para dentro do olho, como se fosse eu falo que é igual o para-brisa do carro. Vai para lá e para cá, para lá e para cá, ó. E vai subindo nesse côncavo para aparecer essa sombra. Quanto mais a gente esfumar, melhor o acabamento dessa maquiagem. Não pode ter preguiça agora. Certo? Mão leve. Se tiver dificuldade com o pincel, vai pegando ele bem mais na pontinha, que a mão da gente consegue ficar leve para poder fazer esse movimento para lá e para cá. Então, pega lá e vem para lá e para cá. Esfuma esse olho bastante. E depois passa para o lado de lá. Que cor você passou, Evelyn? Estão perguntando aqui no... para você repetir. Cinnabar. Ó, mesma coisa, começa do cantinho de fora, sempre para dentro e vai esfumando. Carregando tudo para dentro. E sobe ele para o canto. Eu não preciso chegar aqui em cima na minha sobrancelha, porque aqui embaixo a gente sempre deixa depois para iluminar. Eu vou chegar bem próximo, mas eu não vou chegar lá em cima da sobrancelha não, tá? O olho já vira outro, depois que a gente consegue esfumar. Não é? Já parece que já tá maquiado. Depois que eu esfumei meu olho, eu vou colocar uma sombra eu gosto de falar que é a cor de destaque. É a cor que vocês querem que aparece ali. Agora, como é uma maquiagem pro dia, basiquinha, e aí eu vou pegar o meu pincel de sombra e eu vou escolher passar uma clarinha, essa daqui, ó, branquinha. Ela é mate, ela não tem brilho, vai ser só para dar uma carinha de maquiagem. Onde eu vou passar essa sombra? Eu vou passar agora na pálpebra móvel, que é a que movimenta, que eu contei para vocês, certo? Então, aí, é bacana a gente falar um negócio. Tem pincel, por exemplo, pincel de cerda dura, ele é diferente de pincel de cerda molinha. E na hora de aplicar sombra, a gente tem esse pincel que tem a cerda molinha, e tem aquele que é uma espatulinha, sabe? Que tem uma esponjinha na ponta. Aquele da esponjinha, a gente vai esfregar para poder passar. Esse daqui que tem pelinho, a gente vai depositar. Senão, a gente começa, põe sombra, tira sombra, se a gente começa a esfregar, certo? Então, a gente vai passar lá e vai depositar na pálpebra móvel. Aqui eu não preciso subir para lado nenhum, é só
depositar mesmo na pálpebra. Dos dois lados. E nesse momento, chega a hora do delineador. Tem gente que gosta de passar lápis, tem gente que gosta de delinear, aí é muito particular. E o bendito do delineado, que é o que deixa a gente sempre tão desesperado, né? Vai falar que eu vou acabar com a minha maquiagem agora. E eu falo que delineado é igual andar de bicicleta, a gente precisa treinar. Não adianta querer nunca ter passado e na hora de sair, querer passar. Vai estragar a maquiagem, vai sair nervosa. Então, assim, antes de tomar banho, passa, treina, tira, coloca de novo. É assim. Quando eu vou fazer um curso para pessoas que estão começando, é muito bacana e ajuda super a gente pegar um pincel. Vou achar meu pincel aqui. Ele tem essa sardinha, é o pincel de sobrancelha. De um lado ele tem um pentinho e do outro lado ele tem essa sardinha que é bem fininha. Então, o que eu falo para as meninas? Pega a sombra preta, por exemplo, ou uma sombra mais escura, pega o pincel da sardinha menor e faz o caminhozinho do delineado que você quer fazer com a sombra. Porque se você errar, você consegue depois esfumar e tirar. E aí depois, quando esse caminho está pronto, a gente vem com o delineador e faz esse caminho. O meu olho, como eu disse para vocês, tem a pálpebra caída, então em mim não fica maravilhoso o gatinho, como vai ficar na Melissa, tenho certeza. Então, o que eu faço em mim? Eu gosto de fazer o delineado infinito, que é aquele que não tem marcação de onde ele acaba. Né? Ele vai começar aqui e terminar no cantinho do meu olho sem mais nada. Então, é o infinito. Eu vou fazer esse. Enquanto eu faço, Mel, começa a ensinar as meninas aí como é que faz o gatinho, por favor. Oi, gente. Boa tarde. Eu vou ensinar o gatinho, né? Ela já falou. Eu vou fazer com o delineador em gel da Mary Kay, que vem com esse pincelzinho aqui. E aí eu pego um pouquinho e aí eu tiro o excesso aqui mesmo. Você tira o excesso aqui. E é bom ter um espelhinho menorzinho, porque fica bem mais fácil. E aí você vai pegar e fazer uma linha uma linha em direção à sua sobrancelha, uma linha curtinha. Fica mais fácil se você colocar uma fitinha aqui para deixar retinho já, que daí facilita no começo. Daí você coloca as duas no mesmo ângulo, mas aqui eu vou fazer sem. Daí você começa fazendo um traço aqui, bem fininho, em direção à sobrancelha. E depois que você faz esse tracinho aqui, você vai conectar ele, você vai ligar ele até aqui, mais ou menos. Daí você pega quase no final, não chega no final, porque senão você vai perder a parte fininha do finalzinho dele e aí vai ficar muito grosso. Daí você vai pegar aqui, quase no final, e você vai ligar ele sem parar até o finalzinho do seu olho, quase. Até aqui. E aí, ó, ele vai ficar sem preencher. Daí você pega mais produto e vai preenchendo aqui. Também dá para fazer com o delineador em caneta e com líquido, mas eu acho o em gel mais fácil, porque ele é mais pigmentado e ele é mais fácil de usar. Para quem está começando, o em gel eu super indico. Ele é bem mais simples de usar do que a caneta. Né? A caneta tem a ponta e aí ela já vem a tinta junto, então a gente precisa ter uma certa habilidade para usar ela. Para começar, o gel é perfeito. Gente, a Elisa quer saber, e é uma dúvida minha também. Esse modelo aí de delineado, aí, sei lá se é que se fala, é só para mocinha ou vale para gente também? Vale. Ou depende do tipo de olho também? Depende do tipo de olho, sim. Porque foi a hora que eu estava explicando para vocês. Não que eu não possa usar, mas em mim, pela pálpebra ser mais caidinha aqui, ele não aparece tanto. Então, por mais que eu estique ele aqui, ele ainda me dá a sensação que o meu olho diminui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês com o lápis. Ah, tá, porque a ideia dele é fazer o olho ficar maior? Ficar esticado, né? Ele dá, tipo, continuidade para o olho. Aham. Né, Mel?
melhor que eu, ela vai falar aí. Ali. Olha Obrigada. já dela. E a mesma coisa que você fez de cá, você vai fazer do outro. Você só tem que tomar cuidado para não deixar aqui muito mais fino que aqui, porque senão quando você abrir o olho, o delineado não vai aparecer. Ele vai tampar todo o seu olho e aqui vai ficar com uma linhazinha só. Então, tem que fazer tudo mais ou menos do mesmo, tá dando uma grossura, e aí no finalzinho você dá aquele acabamentozinho que fica um pouco mais fino. E aí você repete tudo do outro lado. E é exatamente isso que ela estava falando. No meu formato de olho, se eu passo ele muito grosso, parece que eu fiz um borrão preto. Né? Então, aqui, como eu tenho pouco espaço da pálpebra móvel, eu preciso passar esse menorzinho só para dar acabamento no meu olho. Certo? É treino, puro treino. Parece complicado, mas quando a gente começar a praticar, a gente pega a mão. Tem que treinar muito, porque eu me maquio, sei lá, desde os 12 anos e agora, até hoje, eu erro de vez em quando em mim mesma. E eu tenho um problema com o ângulo, que se não tiver no ângulo certo, eu não consigo ficar com ele. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque senão você sai com um aqui e outro aqui. Bem isso. Mel, você fazendo parece ser tão fácil. Não é difícil, só tem que treinar muito. Não, só bom, fica um pra cima, outro pra baixo, fica... só fica desigual. É normal, eu saí várias vezes já com ele torto e depois que eu ia perceber. Mas depois de treinar muito, a gente consegue sim. E aí parece muito que é fácil. Uma dica é começar com o simples, né? Depois a gente vai aprimorando esse bendito desse gatinho. O simples é um traçadinho que a gente pode fazer mais fino ou mais grosso, depende do que a gente, né, o que a gente quer, a proposta que a gente quer sair. Eu, particularmente, uso muito no meu olho só o risquinho em cima mesmo, só para dar o acabamento no olho. Mas o gatinho dali é treino da mão, né? Conhecer o teu olho, mas para poder trabalhar. Isso aí. Eu também. Se errar o delineado, você põe uns cílios que chega até essa sobrancelha que ninguém vai ver o delineado, gente. Certeza, ninguém vê. É isso aí. Bem isso, Gabi. Depois que a gente faz o delineado, então, a gente vai finalizar essa maquiagem, vai finalizar o olho para o dia básico com a máscara de cílios. Né? Nesse momento, a gente não vai aplicar os cílios, a gente vai aplicar esses cílios daqui a pouquinho, a hora que a gente começar a transformar essa maquiagem. Mas, para finalizar, nós vamos passar a máscara de cílios. O que a máscara de cílios faz? Erroneamente, mito, tem muita gente que fala, não pode passar máscara de cílios todo dia porque os cílios caem. Depende da máscara que você está usando. Porque, a princípio, a máscara, ela serve para hidratar os fios dos cílios. Então, a nossa máscara, a gente tem alguns tipos de máscara na Mary Kay. Tem uma que alonga, tem aquela que dá volume, tem aquela que faz as duas coisas, e agora essa aqui é um lançamento, ela chama Panorama, ela faz o efeito leque. Então, ela já deixa a gente quase com cílios postiços, né? E ela tem pantenol e vitamina, então ela vai hidratar e fortalecer o fio, né? Então, é uma máscara que a gente pode e deve usar todos os dias. Como que a gente usa a máscara, então? Outra coisa, a máscara, é recomendável que a gente troque ela no máximo de 6 em 6 meses, porque como a gente passa nos olhos e os olhos são molhados, eles levam bactéria para cá, né? Então, não é bacana ficar com ela tanto tempo assim. Se tiver uma máscara aí mais velha, o ideal é trocar. E a gente não pode ficar fazendo esse movimento na máscara, porque a gente joga ar lá para dentro. E aí seca a máscara antes da hora, né? E ela precisa acabar. Então, o ideal é a gente pegar uma vez... Qual que é o movimento que não pode fazer? Assim, ó.
eu abri minha máscara, sabe aquele negócio de ficar fazendo assim? Tira, coloca, fica fazendo sei. isso, achando que vai pegar mais produto, isso faz entrar ar dentro da máscara. Então, o ideal é que eu pegue ela, tire o excesso, e aí eu vou aplicar de que forma? Fazendo, eu posso dar tremidinha, puxando para cima, eu tenho que passar de cima para baixo, né? Pega na raiz dos cílios e vai levantando e trazendo ele. Passar aqui. Essa máscara é uma máscara que, como ela tem esse efeito leque, ela pega desde os cabelos os menorzinhos até os maiores. Então, ela já dá um super efeito no olho. Ó, consegue ver a diferença? De um olho para o outro. Olho de máscara é vida, né? E a gente também pode passar embaixo. E máscara é aquele negócio, quanto mais, melhor. A gente pode fazer várias camadas. A gente passa uma camada, vai cuidar da outra parte do rosto, né? E volta e passa mais uma camada. E embaixo a mesma coisa. Vou passar do outro lado. Outra coisa que é legal. A gente tem mania de fazer isso que eu fiz agora, né? Terminar e já vim para cá. A gente corre o risco enorme de manchar o rosto com a máscara. Então, quando a gente vai passar pro lado de lá, a gente vira a mão para não correr o risco de passar borrado no nariz e estragar a pele que a gente já fez. E a dúvida é como consertar o delineado sem tirar a sombra. Ó, eu gosto muito de pegar um cotonete seco, porque se a gente passar o demaquilante nele, você acaba tirando tudo que está por baixo, né? Então, pega um cotonete. Primeiro, não pode desesperar, porque o delineado, ele seca. Então, se a gente deixa ele secar, com um cotonete seco, você consegue retirar. Não deu certo desse jeito, o delineado borrou bastante, a gente vai tentar passar a base. Então, eu coloco um pouquinho de base no meu pincel e venho corrigindo com o próprio pincel de base. Jamais demaquilante. Porque se a gente passa demaquilante, a gente tira tudo que a gente já fez. Ok? Então, passei minha máscara lá bastante camada. E o lápis no olho? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Muita gente fala assim que passar Curvex antes ajuda. Isso é verdade ou não? Ajuda a deixar ele mais empinadinho, né? Mas é o que eu estava falando. Hoje em dia tem tanta máscara bacana que a própria máscara consegue fazer. Essa é uma delas que consegue te dar um efeito de alongar e de volume e ele fica empinadinho. Mas o Curvex, a função dele basicamente é essa, de te dar a sensação mesmo dos cílios postiços, porque ele vem e faz ele ficar empinadinho. Certo? Evelyn, posso te fazer uma pergunta? Com o passar dos anos, nós vamos ficando com a pálpebra mais mole, né? Sabe? E aí, os cremes específicos para olhos, eles focam nessa parte? Eu até nem coloquei aqui, porque eu imaginei que a gente não ia nem trabalhar isso pela idade das meninas, né? Não, imagina, mas é bom você falar que é bacana, vocês sabem. Essa linha Timewise que eu falei para vocês dos cremes, eles são 4 produtos o kit. É o sabonete de limpeza, o creme do dia, o creme da noite e o creme da área dos olhos. A área dos olhos é a primeira área do nosso rosto que perde umidade, que perde água, hidratação. Então, por isso a gente ruga primeiro aqui. Então, é tão necessário, além da hidratação, do copo de água que a gente tem que beber todos os dias, é cuidar dessa área. E com produto específico, né? Porque, por exemplo, esses cremes a gente não pode passar na área dos olhos porque pode sofrer irritação. Então, tem um produto específico para a área dos olhos, ele é uma bisnaga, e aí a gente serve para passar, para tratar a olheira e para evitar o envelhecimento, a perda de água. Então, a gente passa em toda a área do olho, tanto embaixo quanto em cima, e aí a gente pode aplicar esse creme 2 vezes ao dia. É muita hidratação para não deixar essa pele enrugar tão fácil. E acontecer isso que a gente já tem, né? A idade vai chegando, a pálpebra vai ficar... A gente tenta disfarçar, mas... Obrigada, Evelyn. Bom, com relação ao lápis... Deixa eu fazer uma perguntinha sobre o delineado. É certo quando você vai passar o delineado, assim, bem em cima do olho aqui, puxar o olho no cantinho, assim, para passar? Como que é? Não escutei sua pergunta. Tipo assim, quando você vai passar o delineado, é certo, não sei se pode fazer isso ou não, mas... fazer assim? Isso, puxar.
o que acontece quando a gente puxa? Você vai esticar o teu olho, certo? Aí, quando você solta, ele vai ficar tudo assim, ó, tudo cheio de ondinha. Então, o ideal é que você faça já no teu olho mesmo, sem ter que puxar. E outra coisa, cuidado com a mão na hora de puxar, né? Nessa hora, vocês já devem ter visto as maquiadoras, elas têm uns negocinhos de algodão, de almofadinha, para encostar na pele, porque a nossa pele já está pronta. Então, conforme a gente vai colocando a mão, vai deixando oleosidade. Então, um lencinho, uma esponjinha, se a gente precisar encostar. Mas o ideal é nunca puxar, certo? Respondido? Respondido, muito obrigada. Imagina. Eu posso tanto passar um lápis agora para o dia a dia, e na Mary Kay a gente tem algumas opções de cores. O marrom, por exemplo, é um lápis super bacana, porque ele não é tão agressivo para o dia, então ele consegue fazer o acabamento, para quem não gosta de olho tão preto, marcado. E a gente tem o branco, que é aquele que abre o olhar. E com relação a passar lápis, a gente também tem que entender o formato do nosso olho. Se o olho é pequeno, como é o meu caso, eu não devo passar o lápis na marca d'água aqui em cima, porque eu vou diminuir ainda mais o meu olho. Eu tenho que passar ele logo embaixo. E a gente vai tratar de esfumar também. Eu vou mostrar para vocês como o esfumado muda a abertura do olho. Eu não vou mexer no meu olho agora, eu vou parar aqui e vou só passar um blush básico para vocês verem que daqui eu já consigo ficar ótima para o dia a dia. Se eu nem quiser passar meu lápis, porque eu já passei minha máscara aqui embaixo. Eu não sei se meu olho é grande ou não. O que eu faço nesse caso? Você consegue abrir sua câmera? Calma aí. Deixa eu te ver. Calma aí. Foi. Aí, ó. Seu olho é grande. Olha que beleza, de olho para trabalhar. Não, seu olho é grande. Nada de olho pequenininho aí, não. E aí vai ser muito de como você gosta de se ver. Se você gosta do lápis aqui, e assim, eu acho que maquiagem é muito isso, né? Depende do dia. Tem dia que a gente quer fazer uma maquiagem power, um botãozão vermelho, e tem dia que a gente quer ficar de nude, basiquinho. Você vai se conhecendo, vai passando e vai sentindo. Como eu não vou fazer nada de contorno e iluminação agora, eu só vou finalizar com um blush e um batom para vocês verem que a pele já é outra. Oi. A Kátia fez um comentário sobre tudo que ela passa nos olhos ressalta muito. Aquele olho verdão também, né? Tudo que ela passa ressalta. E aí ela falou que o maior foco dela é destacar os lábios, mas ela não tem lábios, né? Então, assim, como fazer esse equilíbrio aí, né? Tá, com aqueles olhos verdes não precisa ressaltar lábios, não. Com aqueles olhos, só uma máscara básica já arrasa, né? Com relação aos lábios, a gente tem algumas técnicas para trabalhar, para aumentar. Tem os lápis de contorno, que se a gente precisa, então, abrir esse lábio, né, fazer ele ficar maior, a gente vai contornar ele por fora. Se a gente quer diminuir a boca, a gente vai contornar por dentro. Outra coisa, para aumentar a boca, a gente passa o batom e depois a gente pode passar só no meio o gloss, que já faz a boca ter mais volume. Então, é muito bacana isso. A cor é independente, é mais a forma de aplicar. Se eu vou aumentar, eu vou... Olha lá, ela está escrevendo, né? Faço o meu branco, o olho fica vermelho. Fica nada. É básico isso aí, depois você acostuma com ele. Com relação ao blush, a gente tem várias cores. E a Mel vai até, melhor que eu, falar com o que combina com o que. Eu gosto muito de usar tom de pêssego ou tom de bronze na minha pele. Quem tem a pele mais clarinha, né, Mel, pode abusar de tudo quanto é cor e dos rosados, certo? Isso mesmo, né? E as morenas podem abusar de cor coral, que também fica super bacana. Como que a gente vai aplicar blush? Tem dois tipos de pincel de blush aqui. Eu tenho esse, que a cerda dele já é tortinha, e eu tenho esse aqui, que ele é ótimo, ele é o novo da Mary Kay, ele serve para fazer contorno, ele serve para passar blush, e ele serve para arrumar também depois as correções. Como que eu vou passar blush? Ó, eu tenho aqui o meu blush pêssego e eu tenho o meu bronzer. Eu vou passar um pouquinho do bronzer só para vocês verem como que já muda a cara, né? E de que forma que eu vou passar? O normal da gente fazer é um contorno aqui, a gente ilumina para cima e passa o blush aqui na maçã do rosto. Como eu não fiz contorno nem iluminação, eu vou usar o meu blush como se fosse um contorno já. Então, eu vou aplicar um pouquinho do bronzer, e aí eu pego sempre do lóbulo da minha orelha para cá. Então, eu vou colocar aqui e vou puxar para trás, no sentido do lóbulo da minha orelha. Senão, eu corro o risco de ir lá para o meio do meu rosto. Antigamente, a gente passava blush e falava para as pessoas fazer biquinho.
Aí, o que elas começavam a fazer? Pegava aqui e já lambrecava blush no rosto inteiro, né? Ou então fazia blush redondinho de festa junina. Então, não é esse jeito que passa blush, por favor. A gente vai pegar aqui, o cantinho da bochecha, o cantinho da orelha. Certo? Do outro lado, a mesma coisa. E esfuma. Blush a gente Qual tem que é a cor do blush que você falou para quem é morena? Para quem, por exemplo, eu gosto desse aqui que chama Golden Cooper. Ele é um bronze. Mas para quem tem pele negra, morena, pode usar o Hot Coral, que são cores mais fortes, vermelhas. Certo? Ó, o blush, se a gente não esfuma ele, ele também sai. A gente sai de casa de blush, chega na festa, tá sem blush. Então, quanto mais a gente esfumar, é igual a sombra. Passei, esfumei, ele fixa no meu rosto. E aí, eu vou passar um batom clarinho para finalizar minha maquiagem básica. Esse batom também é lançamento, é uma delícia. Ele é um batom efeito pó. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de experimentar, super recomendo. É uma delícia na boca. E agora a gente está tão privado de batom, né, por causa da máscara, que a gente precisa de um batom para ficar. O batom não tem muito segredo. Vai depender só de como a gente quer fazer com a nossa boca. Aumentar, diminuir, como a gente já tinha conversado. O Evelyn, tem uma pergunta aqui que diz assim: muitas pessoas começam a maquiagem pelo olho e depois prepara a pele. É possível? Qual que é o melhor a fazer? Eu, particularmente, gosto de deixar a pele pronta, porque aí eu já não me preocupo mais com pele, vou só trabalhar depois o olho, que é o que dá mais trabalho, né? Olho e iluminação. Mas tem muita gente que gosta, principalmente quando vai fazer um olho mais escuro, que precisa de uma sombra que tem mais fixação, preparar primeiro o olho, porque evita de cair, como eu tinha contado para vocês, né? E borrar. Mas a gente tem esses recursos, né? A gente pode estar com a pele pronta, fazer as camadas de pó e trabalhar o olho normalmente. Não tem certo e nem errado, vai ser como a pessoa prefere trabalhar. Certo? Gente, tá todo mundo já lindo aí, quem tá fazendo? Olha que gracinha de olhar. Ficamos linda para o dia. Podemos passear, podemos ir para a escola, podemos fazer o que a gente quiser, já tá uma carinha saudável, sem olheira, com a pele pronta. Que nem eu disse para vocês, acordei linda e tô indo, né? Mas a gente precisa aprender técnica mais elaborada nessa maquiagem, né? Então, nós, por exemplo, estamos trabalhando e pintou um happy hour. Eu já estou maquiada, mas eu não quero tirar minha maquiagem. O que eu vou fazer? Então, a gente pode transformar o jeito que a gente já está numa maquiagem bem mais elaborada. E aí, eu vou começar pelo olho, do lápis que eu estava contando para vocês. Eu vou passar o lápis preto, e vou mostrar a diferença que dá. Um olho, que nem eu comentei, que é pequeno, e se a gente passa por dentro da marca d'água, o que acontece? Vou passar nesse de cá. Passei por dentro, certo? Agora eu vou passar por fora. Consegue ver a diferença? Ó. Quando a gente passa por fora, o olho aumenta muito. Quando a gente passa por dentro, ele dá uma baita de uma diminuída. Ô, Evelyn, a Ana Lívia está perguntando como fazer o lip tint não craquelar. O essencial para tudo na pele não craquelar é hidratação. Não tem como fugir disso. Quanto menos hidratação, mais a gente fica ressecado. Principalmente os lábios, na época que a gente está vivendo, se a gente não hidrata, ele resseca mesmo. E a onda, a gente está na famosa onda dos batons mate. São outros que acabam com o lábio e também craquelam. Então, o ideal é a gente ter sempre um hidratante labial para passar antes e para cuidar, como tratamento. Então, se eu estou fazendo uma maquiagem e meu lábio está muito ressecado, bacana eu passar um bálsamo. Na Mary Kay a gente chama de bálsamo, né? Que é o hidratante labial. E todas as vezes que usar um batom mate ou que resseca demais o lábio, ter esse cuidado de dormir com o lábio hidratado. Não tem outra forma, né? Não tem muito segredo. Eu passei meu lápis por baixo, e aí todo lápis precisa de acabamento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pincel de esfumar
e vou esfumar esse lápis que eu passei, porque ele é líquido, né? Teoricamente ele é macio, então eu preciso esfumar ele para que ele não escorra, para que se eu tiver emotiva e chorar eu não ficar igual um panda, né? Então, tudo que a gente for fazer que é líquido e que tem essa constância mais mole, a gente precisa selar e esfumar. Então, sem nada, meu pincel tá limpinho, eu vou esfumar o lápis que eu passei. E depois eu vou dar acabamento. Agora é para ficar com aquele olhão de revista, sabe? A princípio, se a gente não tem costume de esfumar o lápis, a gente assusta quando faz. Mas depois vira vício. Já dá aquele acabamento. E aí eu preciso selar isso aqui, certo? Eu vou pegar aquele pincel fininho que eu falei para vocês, do meu pincel de sobrancelha, ó, o mais fininho que eu tenho. E eu vou pegar uma sombra para selar. E eu vou usar de novo a minha cinabara, a marronzinha aqui do canto. Então, eu vou pegar um pouquinho e vou passar aqui embaixo, selando meu olho. Para evitar que ele escorra. Já é outro olho, né? Já tô ficando com cara de festa já. Bom, a gente pode fazer agora a sombra realçar. Como que a gente realça a sombra? O ideal é a gente passar um primer para a sombra, que é diferente daquele primer do rosto que a gente passou. O primer do rosto serve para preparar a pele para receber a maquiagem. O primer da sombra serve para fazer essa sombra realçar ainda mais a cor. Então, vocês podem aplicar o primer, ou se eu não quero aplicar primer, eu simplesmente posso deixar esse olho mais incrementado. Eu vou colocar um pouco de brilho no meu olho agora. Então, eu vou pegar novamente o meu pincelzinho de sombra e eu vou passar essa cor aqui, ó, meus brilhinhos. Vocês podem colocar cor, vocês podem fazer da forma que quiser. Se a gente tiver tempo hábil, a Mel ainda vai ensinar vocês a fazer um olho preto. Trabalhar com um olho pretão. Onde eu vou colocar isso aqui, essa sombra brilhante? Na pálpebra móvel, onde a gente consegue movimentar. Bem aqui no cantinho. Só para realçar um pouquinho a minha maquiagem. Dos dois lados. Sabe uma coisa que eu tenho dúvida? Pode falar. Eu gosto muito daquele brilhinho, deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Só que eu tenho muita dificuldade de fixar ele, sabe? Ele sai muito rápido. Você precisa de um primer. O primer é ideal. Na minha época, a gente chamava de asa de borboleta. Vocês não, eu acho que não chama isso mais. É os glitters da maquiagem, né? O primer, ele é essencial para isso, porque ele fixa, e aí a única coisa ruim dele é esse mesmo, isso mesmo. Na minha época era a asa de borboleta que a gente chamava. A única coisa ruim do primer é que a gente tem que ter consciência que depois que você aplica o primer, você não esfuma ele mais, porque ele funciona como se fosse uma colinha. Então, aplica, passa a sombra, sabendo que você não vai conseguir esfumar depois. Então, tem que ser certeiro. Nossa, eu acho que fica muito bonitinho na maquiagem. Pôr só um pouquinho, só que sai, o pouquinho que a gente põe sai muito rápido. O primer vai te ajudar super. Se você experimentar, depois você me conta. Ó, tá bom. Coloquei um pouco de brilho na minha maquiagem. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pincel de esfumar para poder dar acabamento nessa maquiagem. A gente sempre esfuma para que a maquiagem a gente não saiba onde que ela começa e onde que ela termina, para tirar a marcação. Então, como eu acabei de colocar a sombra aqui, ela tá sem nada, meu pincel limpinho, eu só vou fazer aquele movimento de para-brisa só para tirar a marcação. E como eu vou trabalhar com uma maquiagem mais para a noite, eu posso usar uma cor mais escura para fazer aquele bendito daquele esfumado do cantinho. Aquilo lá não tem muito segredo. A gente vai pegar uma corzinha mais escura, pode ser até com um pincel de esfumar, que eu estava usando aquele pequenininho. E aqui eu vou usar a Expresso, que eu estava contando para vocês que é a da sobrancelha, essa daqui, ó, a segunda. E eu vou fazer um Czinho no cantinho do meu olho. Então, é aqui, ó, no cantinho do final eu faço um Czinho para cá e para cima, para cá e para cima. E vou esfumar. Só para dar um acabamento pretinho no meu olho. Para deixar ele mais escurinho. Faz o Czinho e esfuma. Para não ficar marcado. Certo? Depois que eu já trabalhei meu olho,
E aqui a gente vai trabalhar daqui a pouco, então, a aplicação dos cílios. Nessa hora eu já posso colocar os cílios postiços. Mas antes da gente colocar, eu quero ensinar vocês a iluminar essa maquiagem básica. Iluminar e fazer um contorno basiquinho, que todo mundo consegue fazer. Primeira coisa, vou contornar meu rosto. Eu tenho muita bochecha. A minha testa não é grande. Quem tem a testa grande, a gente faz marcação aqui em cima na testa. Quem tem o rosto muito largo, a gente faz as marcações aqui para baixo, ou quer tirar papada. No meu caso, como eu tenho muita bochecha, eu gosto de afinar o rosto. Então, eu vou ensinar vocês uma marcação, que nem a gente estava conversando, eu e a Mel, que é básica para qualquer rosto, que a gente consegue já dar um contorno novamente para o rosto, que eu falei para vocês que a base tira. Eu vou usar o bastão de contorno da Mary Kay. Mas a gente pode fazer, se a gente gosta que essa marcação apareça, o bastão é ideal. Mas a gente pode fazer com um pó bronzeador, um pó mais escuro, um pó de contorno, a gente também consegue. Vai depender do que você gosta mais. Eu gosto que marca mais, eu gosto que marca menos. Eu vou fazer com bastão para que vocês possam ver melhor. Que jeito que eu faço contorno? No mesmo lugar que a gente aplicou o blush aquela hora. Eu vou pegar o lóbulo da minha orelha e vou fazer um risco reto aqui, ó. Assim mesmo, do jeito que vocês estão olhando. E do lado de lá a mesma coisa. Um risco reto aqui. Aí, eu vou pegar o meu pincel, que eu gosto de usar o de blush, que eu falei para vocês que eu gosto de fazer da marcação com ele, e eu vou esfumar esse risco que eu fiz. Que jeito que é esfumar isso aí? Eu vou sempre levar para trás, lembra? Porque se eu começar a trazer para frente, eu vou trazer esse marcado para cá. Então, eu vou pegar daqui e vou esfumar para trás. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu fizer com sombra, vai dar certo ou não? Dá também. A sombra vai fazer a mesma função do pó. Como eu expliquei, você só vai ter ela um pouquinho, aparece menos, né? Toda vez que a gente faz com um pó, a marcação diminui um pouquinho o tanto que aparece. Esses outros produtos de fazer contorno, eles realçam mais. E como que faz marcação no nariz? Espera aí que a Mel vai ensinar vocês já. Eu vou fazer essa da bochecha e ela vai ensinar do nariz. Nós escolhemos 2 marcações universais que dá para todo mundo fazer, independente do formato de rosto que tem, para a gente não ficar trabalhando tanta marcação. Ó, eu já esfumei, eu já emagreci meu rosto, eu já consigo fazer ele afunilar. Ensina as meninas a fazer do nariz agora. Mas aí com sombra você faz o risco do mesmo jeito e esfuma? Exatamente. Sombra Você vai preta? pegar a sombra, passar e depois esfumar. Então, mais uma sombra preta ou uma mais marronzinha? Marrom. O preto vai deixar muito escuro. Pode fazer, Bel. O contorno do nariz eu vou fazer com um pincel de esfumar um pouquinho maior, para não deixar muita marcação muito forte. Daí eu pego a sombra marronzinha, né? Eu não gosto de fazer o contorno do nariz com creme, porque eu acho que fica muito marcado. E aí, você já tem o nariz muito fininho e você só quer voltar um pouco do contorno, você faz no canto aqui mesmo, onde ele acaba. Eu não tenho nariz fininho. Daí, você vai pegar e você vai colocar ele, mas onde você quer que fique de largura. Por exemplo, eu gosto que ele fique assim. Então, eu vou fazer ele aqui. E aí você vai esfumar isso e você vai tentar entrar um pouco aqui, ó, no olho, porque daí ele liga tudo e fica tudo junto. E aí ele não vai ficar muito forte. Você faz a mesma coisa do outro lado. Depois que você fez isso, você vai pegar mais um pouquinho de sombra e aí você vai colocar aqui na pontinha do nariz, porque senão ele vai ficar meio que sem fim, né? E aí você coloca um pouquinho na pontinha do nariz e espalha, porque daí ele dá uma arrebitadinha. E eu também gosto de iluminar, só que essa parte da iluminação... Ai, desculpa. Eu tô nervosa. Pode falar. É isso aí. Essa parte da... vai falar. Vamos partir desse momento, então. Vamos começar a iluminar para a gente poder ainda fazer o olho preto, para ver se vai dar tempo. Iluminar, a gente pode iluminar de várias formas também. Eu vou usar
o corretivo mais claro. Aquele lá é a cor pêssego que a gente usou no começo para poder tirar imperfeições. Esse daqui meu é o light bege. É um tom abaixo da minha pele para poder iluminar. Mas eu também posso iluminar com o pó iluminador. Aí é da preferência de cada um. O bacana de saber de contorno e iluminação é assim. Tudo que eu quero realçar, eu ilumino. Tudo que eu quero esconder, eu contorno. Então, é muito bacana a gente saber e olhar no espelho e falar o que eu quero esconder, o que eu quero realçar. Se eu tenho a testa grande, eu não vou iluminar aqui. Como toda assim, iluminação e marcação parece clichê para todo mundo, mas não é. Né? Se eu tenho a testa maior, eu não tenho que iluminar aqui. Se eu não quero que a minha boca realce, eu não vou iluminar o arco do cupido, né? Que a gente sempre ilumina. Se eu tenho o rosto que já tem esse osso muito ressaltado, eu não tenho por que iluminar, né? Então, aí é muito específico. Mas a gente vai trabalhar alguns pontos de iluminação. Eu vou fazer com o iluminador agora, do mesmo jeito que a gente fez no começo da correção. E aí vocês podem trabalhar com o iluminador que vocês quiserem. Então, eu vou vir aqui e vou fazer de novo o meu triângulo invertido. Fiquem tranquilas que não vai estragar o olho. De cá e de lá. Mesma coisa. O que você tá passando? Corretivo. Ó. Só que esse aqui é o light bege. Esse daqui é o pêssego que eu usei para fazer correção, certo? Esse é um tom mais claro, é o light bege para eu iluminar. Depois que eu fiz o triângulo invertido, eu vou pegar novamente a minha esponja, ou eu gosto de trabalhar com aquela outra, deixa eu ver, eu não peguei ela aqui. Mas tem umas que são umas esponjinhas achatadinhas, que a gente chama até de queijinho, na hora de comprar nas lojas. Ela também é super prática nesse momento. Mas eu vou fazer com a esponja para vocês verem. Pontinha da esponja. E eu vou dar leve batidinha para ver a pele absorver. De um lado e do outro. Toma cuidado para não abrir ele demais, senão a gente vai iluminando onde não precisa, tá? E aí, não chega no olho também. Como eu disse para vocês, todas as vezes que a gente trabalha com coisa líquida, a gente precisa finalizar isso depois com um pó. Como eu passei marcação aqui, escura, eu vou finalizar com um pó escuro. Então, eu vou vir com o meu blush novamente, Golden Cooper, e vou fazer selar aonde eu contornei, dos dois lados. Aí, eu vou pegar o meu pó translúcido novamente, para selar aonde eu passei o iluminador. Então, eu vou lá, pego com a própria esponjinha, e aí eu vou colocar em cima da onde eu iluminei, e a gente fala que nesse momento a pele tem que, tipo, cozinhar mesmo, que a gente está colocando aqui esse pó. Para quê? Para a pele sentar. E esse iluminador ficar. Voltar a marcação dele. Então, a gente vai colocar onde a gente estava iluminando. Evelyn, eu já ouvi falar que para as meninas que têm a pele um pouco mais morena, é melhor usar o pó de banana do que o translúcido. Isso é verdade? Olha que bacana. Eu não conheço o pó de banana. Então, é bacana você falar que a gente vai conhecendo mais. Eu sei te falar do pó translúcido, mas o de banana eu não tenho conhecimento. Você fala eu uso de banana e acho muito bom. Olha que joia. Eu também já escutei, porque, tipo assim, eu sou negra, né? Então, a minha pele eu já vi várias blogueiras, né, fazendo. Aí, tipo, elas já falaram assim que o pó translúcido branco, ele deixa a pele mais clara do que é. Aí elas recomendaram usar o pó de banana, que é tipo um pó translúcido, só que pra pele negra mesmo, eu já vi. Elas falando. Perfeito. Arrasou. Muito bom saber. Tá vendo? Falei que eu ia aprender mais do que ensinar com essas meninas, elas são ótimas. Gente, iluminei o meu rosto, já fiz o meu contorno aqui, e agora a gente vai fazer o quê? Eu vou iluminar, vou mostrar para vocês um negócio. Não sei se vocês conhecem, esse aqui é o spray de maquiagem. Para que serve esse spray? Ele serve para fixar a maquiagem no final, sabe? Quando a gente termina e joga o sprayzinho para essa maquiagem ficar mais tempo. Mas ela também tem uma outra finalidade. Para quem gosta de brilho, para quem gosta de bastante iluminação,
ela é super bacana para a gente fazer o seguinte, a gente borrifa no pincel e aí a gente passa no iluminador líquido, porque tem iluminador em gotas, tem iluminador em creme, tem vários tipos de iluminador. Então, se eu quero realçar o meu pó, que ele às vezes não tem tanto brilho quanto o outro, eu umedeço o meu pincel e aplico molhado mesmo. E aí, onde eu vou iluminar? Eu já iluminei aqui, e agora eu vou passar a iluminação em cima de onde eu contornei, aqui, no meu ossinho. Então, eu vou aplicar aqui para poder iluminar. Os pontos de iluminação, né? Se eu quero iluminar minha testa, se ela não for grande, aqui no meio. Eu posso iluminar a pontinha do meu nariz. Eu posso iluminar aqui em cima, no arco do cupido, que eu falei para vocês. E no finalzinho do queixo. Essa pele já está iluminada. Certo? E aí, vou finalizar um pouquinho mais de máscara de cílios. Para esses cílios ficar mais ainda. Eu vou fazer, né? Vocês, se forem aplicar os cílios postiços, não precisa passar mais máscara, porque aí já vem a aplicação dos cílios. E vou realçar o meu batom, né? Afinal, eu estou indo para uma festa à noite, então agora vale passar um batom mais escuro. Então, vamos lá. Eu gosto de fazer, a minha boca tem esses cantinhos levantados do arco do cupido. Então, eu gosto de fazer primeiro passar o batom em formato de X, que eu evito de ficar borrado para todos os lados. Então, primeiro eu faço o X, ó, para lá e para cá, e depois eu só vou preenchendo. Aí, meninas, eu tô pronta para sair. Falta só eu aplicar agora aqueles cílios postiços e pronto, nossa maquiagem está finalizada. Como vocês estão aí? Tudo certo? Mel, pode ensinar as meninas a colocar os cílios agora. Gente, a Ledilaine. Que linda! Todo mundo ficando ainda mais bonita, né? Uma coisa muito legal da gente ver o tanto que a maquiagem realça é fazer o antes e depois. Se vocês não tiraram uma foto ainda antes de maquiar, faz isso. Tira uma foto de sem nada e depois uma foto maquiada, vocês vão ver o que aconteceu aí. Pode falar? Pode ir. Eu vou pegar os cílios, né? Os cílios também, ele depende muito do seu tipo de olho. Tipo, o meu olho, ele é grande, então eu posso usar esse aqui, que começa mais curtinho e vai aumentando. Mas quem tem um olho menorzinho, pode usar, é melhor usar esse tipo de cílios aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar o meu cartão. Que ele começa e termina menorzinho e no meio ele dá uma alongada, ó. E eu acho que ele é melhor para quem tem o olho menorzinho, porque ele aumenta bastante, eu acho muito legal. Isso aí, gente, perdi os cílios que eu tava na mão. Cadê? Ai, peraí que eu vou usar outro. Aqui. Eu sempre. Nossa, eu faço muito isso. Eu vou pegar essa colinha aqui, que ela é mais prática, porque ela já tem esse pincelzinho aqui. E aí você passa... Ai, nervosa, desculpa. E aí você vai passar aqui na raizinha dos cílios, né? Que é onde fica aquele arquinho que segura os fiozinhos. E a cola, você não pode ter dó de passar, não. Porque senão vai chegar no meio da festa e você vai estar com os cílios pela metade já. Ele vai começar a sair. Daí você passa uma quantidade boa de cola, mas também não exagera para não ficar... E você deixa secando um pouquinho para ficar bem mais fácil de colar. Aqui, faz a mesma coisa no outro. E você vai deixar secando uns 30 segundos, 1 minuto mais ou menos.
Depende da cola que você está usando, cada uma é diferente. Qual E aí, cola que você está usando? ela é da Kiss New York, essa. E aí, para facilitar a aplicação, você pode usar uma pinça. E aí, esse aqui é do lado esquerdo. E aí você centraliza essa pinça e dá uma chacoalhadinha aqui. Mel, antes de você colocar aí que você vai se concentrar, reutilizar os cílios é muita economia? Ser muito muquirana? Pode? Ou não pode? Pode? Mas eu tenho que higienizar ele depois que você usa, lavar direitinho. Normalmente eu coloco em água quente e vou tirando a colinha e toda a sujeirinha que tem, de glitter, qualquer coisa assim, com um cotonetezinho. Daí eu molho ele na água quente e vou tirando. E às vezes até com um pouquinho de demaquilante também. Fica a dica aí, gente, então, ó. Mel, o que você recomenda para higienizar os pincéis e as esponjinhas? Tem os sabonetes específicos, né, para higienizar o pincel. Mas você pode usar o shampoo também, caso você não queira comprar um negócio para higienizar especificamente. E tem aquelas plaquinhas de silicone que elas têm umas ondulações, e aí você pega o pincel, né, e esfrega nela com o sabonete molhado, e aí você passa até limpar. Aí você tem que secar várias vezes e depois você passa num paninho para ele secar mais rápido, mas daí você tem que deixar no sol. Principalmente a esponjinha, porque senão vai mofar. Entendi, obrigada. Imagina, bacana usar shampoo também de criança, né? Que ele é menos agressivo para a cerda do pincel. Sim. Aí você vai pegar os cílios e você vai colocar ele bem no centro aqui, o mais perto da raiz que você conseguir. Ô, gente, grudou. Eu vou fazer sem a pinça. E aí os cantinhos você vai ajustando para não sair depois. É mais difícil quando você já tá com rímel. Ó. Dá uma diferença bem grande de um olho pro outro. É lindo. Agora você... Ai, calma que a cola aqui já secou. Eu vou passar mais um pouquinho de cola, porque eu falei demais e aí secou. Daí você tem que ir ajustando sempre para ficar certinho no tamanho do seu olho. E quando você for colocar os cílios, você sempre mede antes para não exceder o tamanho do seu olho. Que daí você vai ficar com os cílios aqui, sendo que o seu olho é menorzinho. Então tem que sempre tomar cuidado com isso, sempre medir antes. Esse aqui eu já sei que é do tamanho do meu olho, porque eu já usei ele outras vezes. Coloca aqui no centro primeiro e vai ajustando. É muito importante esperar esse negócio da cola secar um pouquinho, porque aí ela fica mais grudentinha e facilita muito na hora de aplicar. Senão você vai ficar mexendo um tempão e ela não vai colar. Ela só vai ficar mexendo. E aí você já está com os cílios aplicados. Maravilhosa, né? Ainda mais. Pri, dá tempo da gente fazer ainda olho preto ou nosso tempo acabou? Nós estamos em cima da hora, né? E tem outras oficinas, né, Edi? Mas não sei. A Kátia tá aí? O que você pensa, Kátia?
3 minutos, Evelyn. Fazer um olho preto. Será? Ou então fica o gostinho para a nossa próxima oficina, né? Fica aí o convite. Eu e a Mel vai estar com certeza disponível para ensinar um olho power de festa para essas meninas. O que vocês acham? Sim, ótima ideia. A gente combina, né, num próximo encontro aí, vai ser muito, muito bom. Pessoas lindas. Não, peraí que eu preciso falar, que eu não vou dar conta de escrever. Eu preciso tirar um print dessa tela. Nunca vi tanta gente bonita reunida. Liguem as luzes de vocês aí. Evelyn, você é maravilhosa. Vem na minha sala cuidar de mim, porque eu sou um caos nisso aí, tá? Vocês são talento puro e eu preciso tirar uma foto. Quem vai fazer isso? Espera aí, Pri. Deixa eu ver, tá? Olha isso. Mariana, abre a sua câmera. Eu preciso tirar foto de várias pessoas. Espera aí. Eu vou abrir, então. Claro que vai. É porque assim, ó, eu vou falando das câmeras que estão fechadas. Mariana, tá faltando a sua. Sorriso. Elisa, levanta esse olho. Você está maravilhosa. Vamos, Mariana. Estou esperando. Vamos aguardar a Mariana abrir. Marina Rodrigues, espera aí. Marina Rodrigues Lima, você está um luxo. Gente. Ai, espera aí, chega um pouquinho para frente. A minha não tá boa, não. Gabi Alves, Camila Fernandes, as câmeras estão fechadas e eu preciso de mulheres lindas. Aí. Abri, Kátia. 1, 2, 3 e... Cadê a Gabi Alves? Não abriu. Eu tô só palpitando, gente. Não tem problema. Vamos lá. Gabi, abre a câmera. Nossa, Jesus, quanta mulher linda. Nossa, a maquiagem da Heloísa ficou muito boa. Heloísa Espetaculares. Vocês estão, olha, no mínimo pronta para o espetáculo de balé. Uma balada daquelas. Ou, gente, para tirar foto nova para o perfil e pegar likes dos crushes, tá? Vocês estão maravilhosas. Maravilhosas, cada uma com seu jeitinho, o mais importante, em meio a uma quarentena dessa, ver o brilho no olho de vocês, arrasaram. Por favor, tirem as fotos de vocês aí, troquem as fotos de perfis e vamos arrasar o mundo. Girl Powers. Eu tenho um presente, Kátia. Tenho um presente para essas meninas tops. Ah, meu Deus! Falei para a Pri que todo mundo que fez o curso tira uma foto, posta lá no Instagram, me marca o Pestalozzi. Eu já montei um kit para a gente sortear para elas. Vou deixar no Pestalozzi para você entregar, Kátia. Meu Deus do céu, como vai ser isso? Espera aí, vamos repetir para todo mundo ouvir. Eu não sei se foi só aqui comigo, mas o seu microfone ficou um pouquinho mais baixo do que antes. Repete as regras para a gente. Como que é? Todo mundo que fez o curso. Se não fez hoje acompanhando, você pode dar um prazinho aí. Então, vamos combinar até amanhã para colocar em prática essa maquiagem, tirar uma foto, postar no Instagram, me marcar e marcar o Pestalozzi. E aí eu já montei o kitzinho, tá até aqui. Ó. Então, fala para mim, ó, o seu Instagram, Evelyn Ambrosio. Soletra para mim, Evelyn. É EVELYN. Ambrosio com S. Vê no chat para mim, certinho. Isso mesmo, tá certinho. Ó, então tem que marcar a Evelyn e marcar Escolas Pestalozzi e sortear o kit, é isso? Isso mesmo, vou deixar o kitzinho lá na secretaria para você amanhã. Não, deixa em cima da minha mesa, viu? Acho que é ótimo deixar em cima da minha mesa. E vocês fazem sorteio para essas meninas tops, amei participar. Maravilhosa a sua colaboração, Evelyn. A gente está assim, olha, eu só de ver as meninas lindas desse jeito, fico imaginando o que cada uma está sentindo, cada uma com o seu jeitinho aí.
um monte de talentos. As professoras vão dar aula a partir de agora, 7 da manhã, desse jeito aí, hein? Olha, gente, a partir de agora, isso é uma exigência da diretora, 7 horas da manhã, desse jeito aí na sala de aula, tá bom? 7 da manhã, não quero nem saber que hora que vocês têm que acordar, mas vamos lá, 7 da manhã, todo mundo. Ó, isso porque tem professora com câmera fechada, guardando segredos, mas 7 da manhã acho digno todo mundo maquiado lá na escola, tá bom? Os alunos vão amar também, tenho certeza. Obrigada, gente, bem legal. Ó, fica meu... Pri, podemos encerrar então? Muito obrigada, Evelyn, foi ótimo, maravilhoso. Tá, Melissa, amamos. Espero que tenhamos aí outra oportunidade para você ensinar, né, a parte do olho preto. Fica maravilhoso aí nas festas, tá? Muito obrigada e foi assim um arraso. Muito obrigada por ter passado aí um pouquinho do conhecimento de vocês para a gente, tá? Muito obrigada. Gente, não, peraí, só para resumir. Obrigada, gente. Muito tem que bom. postar uma foto, marcar a Evelyn e Pestalozzi e já está concorrendo. Isso. Até amanhã, né? Para dar tempo da gente treinar um pouquinho, né? Mas a foto é de vocês assim, hein? Lindíssimas. Nossa, vai ser um strike de mulher bonita, hein? Bora lá, todo mundo no show agora. Vamos pro show, gente. Palco aberto agora lá no Fundamental 2. Todo mundo na balada. Vamos curtir um pouco. Melissa, você está deslumbrante. Um beijo para vocês, cada uma aí, tá? Um beijão. Um beijo de batom para vocês. Beijo. Tchau. Tchau, Já vou gente. arrumar, peraí. Obrigada, gente. Desculpa, uma falha aí. Até mais, viu? Muito obrigada, meninas. Estamos muito satisfeitas com a participação aí. Foi muito, muito bom. Muito legal. Beijo. Tchau, gente. Mãe, você está se movendo? Normalmente gravou.